Então, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aventura de Construir. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem empreende: planejamento, objetivos e metas. Muitas vezes a gente fala sobre coragem, criatividade e persistência no empreendedorismo. E tudo isso realmente é essencial, mas também existe um outro lado, que é conseguir organizar os próximos passos, pensar no futuro do negócio e transformar ideias em caminhos possíveis. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como o planejamento pode ajudar pequenos empreendedores a crescerem de forma mais sustentável, sem perder sua essência e sua conexão com o território. E quando a gente fala de planejamento, não estamos falando apenas de planilhas ou números. Estamos falando também de sonhos, prioridades, escolhas e da construção de objetivos que façam sentido para a realidade de cada empreendedor. Aqui na Aventura de Construir, acompanhamos muitos empreendedores que começam seus negócios com muita potência, mas sem necessariamente ter acesso às ferramentas, redes e apoio para estruturar esse crescimento. Então, esse episódio também é um convite para pensar o planejamento de uma forma mais humana e possível. E para essa conversa, recebemos hoje o Fausto Brandão, diretor executivo de planejamento comercial da Natura, com uma trajetória muito ligada à estratégia, desenvolvimento de negócios e planejamentos. E também recebemos a Violeta Martins Zepeda, fundadora do Sítio Alto da Serra, em São Sebastião, um projeto de agricultura agroecológica familiar que trabalha com produção de alimentos orgânicos, cestas agroecológicas e produtos artesanais, sempre muito conectado ao território e à sustentabilidade. Fausto e Violeta, muito obrigado pela presença e é um prazer receber vocês aqui hoje. Violeta, queria começar ouvindo um pouco a sua trajetória, a sua história, né? Como é que nasceu a ideia do sítio Alto da Serra? Se foi algo planejado desde o começo ou foi acontecendo aos poucos? Como é que foi o pontapé inicial nesse negócio? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco da minha trajetória. Eu sou mexicana, eu moro aqui no Brasil há 13 anos, né? Então, sou formada em agronomia e aí fiz um mestrado na Costa Rica e eu conheci o Juliano, que hoje é meu sócio, parceiro. E desde sempre a ruralidade chamou muito a gente, né? Tanto pela profissão como pelo desejo de ter essa ligação na terra desde sempre, né? Eu não sou de família rural, mas esse foi um sonho. A gente morava em São Sebastião e fomos morar em Minas Gerais e depois de Minas Gerais, vivendo assim num sítio, numa fazenda, aprendendo muito sobre produção, a vida no campo, né? Que é extremamente desafiadora, não tem profissão que te ensine assim o dia a dia da terra e as estratégias de como se sustentar, né? Porque ao final das contas, morar no campo é a coisa mais difícil que existe, sabe? Não tem nada de romântico. E eu acho que o que eu queria compartilhar hoje, né, ao longo do podcast, é sobre o que eu aprendi, né, em como fazer dinheiro numa pequena propriedade e, bom, todas essas coisas. Mas, enfim, aqui, o sítio, o nosso mercado é São Sebastião, né, das cestas agroecológicas e tudo, mas o sítio fica na atividade da Serra, um município na Serra do Mar, e a gente produz num clima mais ameno e vende tudo para o litoral, o que foi uma estratégia bem pensada na hora de comprar a nossa terra, né? Aqui já é a nossa terra, a gente tem 4 hectares, é uma pequena unidade familiar, mas produz bastante coisa, né? Eu, como mulher, precisava gerar uma renda, né? Porque meu parceiro, ele faz consultorias, tudo, faz um aporte econômico, além de trabalhar na terra, né? Somos 3 pessoas, um ajudante, eu e o Juliano. E aí, eu desenvolvi uma linha de gelés da Mata Atlântica, já que a gente trabalhava com frutas da Mata Atlântica, né? Que inclusive a Natura poderia criar uma linha, seria incrível se pudessem. A gente trabalha com cambuci, uvaia, grumichama, frutas que estavam quase se perdendo, né?
e super produtivas, super aromáticas, deliciosas. Então eu comecei assim, aproveitando os recursos que tinha, né? Porque eu não, apesar de ter uma formação técnica, eu me dedico 100% à terra. E gosto de cozinhar, então fui juntando assim as minhas habilidades e desenvolvi uma linha de geleias. E hoje temos uma linha de geleias, de processados, produzimos mel, tudo na propriedade. E me sinto super orgulhosa, assim, porque passei de fazer uma coisa caseirinha, né? E tudo que eu poderia colocar na cesta, se eu ia colocando. Aí investi na imagem, investi no planejamento, na administração. Uma coisa que eu entendi e que a ADC me ensinou também muito mesmo que seja um pequeno negócio familiar, uma coisa muito pequena que fature pouco, tem que entender cada real que está sendo gasto e se vai sobrar ou não. E então comecei a tirar coisas que não faziam sentido. E hoje eu sei que tudo que eu faço é um passo certo, assim. Mas então produzimos assim muitas hortaliças, verduras, legumes, legumes que estão excedentes eu acabo processando, né? Então também faço conservas. O ano passado a gente construiu finalmente uma pequena agroindústria, então tudo que a gente possa agregar valor é feito aqui, né? Também trabalhamos com as frutas nativas, a gente colhe bastante cambuci, fornece para São Paulo, né? Temos um comprador e a ideia é produzir cada vez mais volumes de frutas, né? Para poder aumentar a renda, né? Mas é um trabalho bem bonito, né? Porque a gente tem já clientes fixos e toda a nossa produção é escoada para o litoral. E eu, no momento, estou num processo assim, de crescimento com as geleias, né? Acabei que agora tenho duas pequenas empresas, eh, mas enfrento desafios, né? O lugar é isolado, não tem mão de obra, então eu acabo que eu faço tudo e a capacidade de produtiva é pouca, né? Mas eu estou dentro da minha realidade, assim, tenho conseguido clientes. Muito obrigado, Violeta, muito obrigado. Uhum. Mais uma pergunta. Olhando para trás hoje, quais foram os maiores desafios naquele começo? Teve algum momento que você pensou, não sei se vai dar certo? Sim, no começo foi bem difícil, porque no primeiro ano, morando no campo, eu engravidei e não conseguia fazer nada. Então, para mim foi muito difícil, realmente, vivenciei o que é ser uma mulher rural e não ter a capacidade, essa liberdade, sabe? Então, eu entendi, a partir desse momento, que eu tinha que fazer coisas que me dessem dinheiro. Então, essa foi a parte desafiadora. Como mulher, a segunda parte foi que você chega na terra e quer fazer de tudo, e quer plantar de tudo, e acaba que gasta uma energia física e econômica, porque tudo que é gasto, ele tem que dar um retorno. Todo o dinheiro que você coloca, vou mandar arar aqui. Ok, o que você vai colher vai pagar tudo que você gastou, inclusive seu tempo, esforço físico, mental. Então, tudo isso a gente não sabia. E você gastou muita energia assim no início, mas depois eu fui entendendo que processar, agregar valor na pequena propriedade, esse era o segredo. E a partir daí foi o aprimoramento, né? Eu acho que nos próximos anos foi administrar, fazer o planejamento, né? O que você falou no começo, não é só ter uma planilha disso, daquilo. As planilhas, elas têm que fazer um sentido. A gente tem planilha de plantio de mudas a cada mês que encomenda num viveiro para elas virem perfeitas e ter a colheita final perfeita. Ok, legal. Mas isso aí vai fazer sentido com o clima que está fazendo, com as mudanças climáticas, com o que seus clientes querem, ou você planta e vamos ver se vai dar certo. Não, tem que ser. Então agora a gente já sabe que tudo que a gente planta, os clientes gostam, vende e dá lucro. Então, foram essas coisas que a gente foi aprimorando, mas no início é assim, a vida no campo, você compra ferramentas disso, daquilo. Não, tem que fazer
e tem que ter um mercado e tem que... Não adianta muita gente que vai para o campo, pensa que plantar hortaliças é muito legal, não sei o quê. Tá, mas você tem um mercado para isso? Tem um mercado que pague, inclusive, a sua proposta de proteger o solo, de preservar, ou você vai concorrer com verduras convencionais, que tem por tudo, né? É, então tem que saber vender. Agora a gente vende também o propósito, sabe? E não foi uma coisa assim enganosa, é uma coisa que as pessoas pagam porque elas recebem o que a gente oferece na questão ecológica, de sabor, aproximação com os clientes, né? Aquele trato, veio feia, depois eu te compenso, não sei o quê. Esse vínculo, né, de quem produz o alimento. Fausto, agora essa é para você. Muitas vezes, pequenos empreendedores começam sem um planejamento estruturado, muito na prática e na necessidade. Isso é algo comum? Como você enxerga esse início mais intuitivo? Olá, Ana. É, Bom, Violeta, achei muito bonita, muito legal a sua história. Achei muito inspiradora aqui para vários empreendedores e empreendedores. E aí a resposta para a Ana é sim, eu acho que a maioria dos casos dos empreendedores, eles vão com base na intuição, vão com base no que eles enxergam no mercado, numa oportunidade que não está sendo bem explorada, ou muitas vezes no que tem disponível, no seu conhecimento, no que sabe fazer melhor, uma combinação do que o mercado precisa com o que o empreendedor consegue produzir, consegue fazer de prestação de serviço. Muitas vezes surgem as ideias e começam a fazer, né? A natureza de um empreendedor é bastante diferente da natureza de um executivo, que é o meu caso numa empresa. E o que a Violeta falou, eu acho que também é muito comum, que é o trabalho de um empreendedor não é só números, mas sempre também é sobre números. Então, eu não acho, nem sei dizer se é o papel principal, eu acho que não, eu acho que a ideia, o conceito, a motivação, é, a marca são valores até, ou são inspirações até mais poderosas, mas sempre precisa ter o componente do planejamento, do número, para você conseguir extrair ou gerar os melhores resultados possíveis com a sua energia, com a sua dedicação, com o que você está fazendo. Então, acho que a natureza, ou o mais comum, é algo que começa com intuição, algo que começa a fazer com o jeitinho, com a prática, vai ganhando estrutura, vai ganhando corpo, e aí nessa evolução invariavelmente, na maioria dos casos, os empreendedores se estruturam melhor e passam a ter práticas ou processos ou atividades de planejamento sendo incorporadas no dia a dia do seu negócio. Fausto, existe uma diferença entre improvisar e ter flexibilidade? Porque muitos empreendedores acabam precisando se adaptar o tempo inteiro. Existe diferença. Em várias situações, elas são sutis, essa diferença, né? Então, vou te falar sobre a minha perspectiva, qual que é a diferença de improvisar e ter flexibilidade, tá? Improvisar é a alternativa que você encontra quando tem uma solução, quando existe uma situação diferente da que você esperava, né? Então, você precisa fazer uma entrega toda segunda-feira, por exemplo, no caso da Violeta, ela deve ter os dias em que existe a programação de entrega, em que algum carro, uma caminhonete, um caminhão passa na propriedade dela, né? E existem os casos em que aquele planejamento não aconteceu. Então, o caminhão não chegou, a caminhonete não chegou, você precisa improvisar, né? Eu acho que flexibilidade é quando você já deixa planejado ou estruturado o que você faz em diferentes situações, né? Então, você deixa o plano A montado e já tem um plano B, e muitas vezes tem um plano C, né? Então, a minha entrega é feita com alguém que busca o produto. Tá bom. Quando alguém não busca, o que é o plano B? Você já tem o plano B agendado, já tem o plano B marcado, já tem o plano B combinado, para não ser um improviso de última hora.
Qual que é a diferença entre os dois? O improviso pode não dar certo, né? Pode acontecer que você correu atrás de como você resolveria aquela situação, não deu certo, frustra-se a expectativa, frustra-se o ganho financeiro, frustra-se a relação com o cliente, assim por diante. Quando você tem a flexibilidade, você já deixa isso planejado, já faz parte do teu, vamos dizer assim, repertório, o que você pode fazer. Você pode fazer o A, você pode fazer o caminho B, você pode fazer o caminho C. O que é recomendado é você ter a flexibilidade, você poder ter as diferentes alternativas já identificadas, já estruturadas, e você escolhe o momento que você usa. O Fausto, quando a gente fala em planejamento para pequenos empreendedores, às vezes isso parece algo distante ou complexo. Por onde alguém pode começar de forma mais simples? Boa pergunta, Ana. Isso envolve talvez uma questão maior, né? Que é o que é planejamento, né? O que é planejamento em geral, o que é planejamento para um pequeno empreendedor, o que é planejamento para uma média ou para uma grande empresa. E planejamento, na minha perspectiva, eu sou uma pessoa que trabalha com planejamento em empresas há mais de 20 anos. Então, basicamente, eu sou engenheiro formado, basicamente o que eu sei fazer é discutir planejamento, né? E planejamento, o que se pressupõe quando a gente fala em planejamento? Primeiro que é um guarda-chuva muito grande de temas, né? Pode existir um planejamento financeiro, pode existir um planejamento de demanda, pode existir um planejamento do que você vai produzir, do que você vai comprar, pode existir um planejamento de como você vai crescer e qual é a propriedade, qual é o plano futuro. É um tema de diferentes dimensões, de diferentes perspectivas. Mas o que é comum? O comum é você procura olhar para o futuro, estimar o que pode acontecer nesse futuro e tomar decisões hoje que te deixam melhor preparado para esse futuro. Tá? Falei de uma maneira bastante genérica, vou tentar deixar um pouco mais tangível. Tá? Se você, por exemplo, pegar o caso da Violeta, que ela tem a sua produção de produtos agrícolas e também já tem uma parte que ela está de industrialização desse tipo de produto, né? No curto prazo, o que é curto prazo? Para a semana que vem, para o mês que vem, ela precisa saber mais ou menos o tanto que ela vai vender e o tanto que ela vai produzir, né? Isso é um planejamento que a gente chama de curto prazo. Então, como que ela estima o que ela vai vender? Com base na quantidade de clientes que ela tem, com base no que ela mais ou menos recebe de pedidos por semana, e ela vai se prepara com antecedência, então ela faz uma estimativa do que vai acontecer no futuro e toma uma decisão hoje. Então ela precisa ter os produtos agrícolas, do que ela precisa para a colheita, do que ela precisa para fazer ali o preparo do solo, dos vasilhames que ela precisa ter. Tudo isso ela precisa tomar uma decisão antecipada para atender essa demanda futura. Por que precisa fazer antes? Para você tomar melhores decisões. Você consegue negociar melhor, você consegue comprar com mais antecedência, você consegue atender de maneira mais efetiva a demanda. Tá? Então, pode parecer algo complexo, mas ele está no dia a dia, ele está desde a hora que você acorda, você fala assim, bom, eu tenho um podcast hoje às 2 horas, né? Eu e a Violeta e vocês fomos convidados. Então, tá bom, então como que eu me planejo para isso? Eu não poderia ter nenhuma reunião que acabasse 2 em ponto, senão eu poderia chegar atrasado, e eu não posso ter uma reunião logo na sequência, porque senão eu vou cortar aqui a conversa. Então, eu já começo o dia, eu planejo a minha semana sabendo que eu preciso ter esse horário aqui combinado. Então, desde um exemplo simples como esse, ao exemplo do que eu tentei falar, como que a Violeta planeja as atividades da semana ou do mês, isso é o dia a dia de um empreendedor. Então, de novo, vou repetir o que eu falei, nem tudo é planejamento, mas sempre a gente precisa estar olhando os números, olhando o futuro e tomando decisão hoje que vai impactar o futuro. A melhor maneira de fazer isso é planejando. Então, planejar, você
pensa para frente e toma a decisão hoje que vai fazer melhor esse futuro que você está olhando. E como transformar um sonho em metas concretas? Porque muita gente tem vontade de crescer, mas não sabe como organizar esse caminho. Essa pergunta, dentro de diferentes aspectos de planejamento, uma pergunta, uma perspectiva de mais longo prazo, né? A gente está falando de um sonho, a gente está falando de uma ambição futura maior. Quais são os aspectos que são importantes considerar? Primeiro, que um bom plano ele sai de uma frase ou de um pensar muito claro, tá? Que é o que você realmente está discutindo, tá? Então, muitas vezes o melhor plano sai da melhor pergunta possível, tá? Então, por exemplo, aqui de novo pegar o caso da Violeta e vou tentar dar um exemplo aqui do caso da Natura, tá? Qual que é o sonho da Violeta? Crescer? Dobrar de tamanho? Ou não? É manter a produção dela atual e aumentar a rentabilidade? Ou é expandir para novos produtos e novas categorias? Ou é ter mais independência financeira e conseguir ter uma propriedade maior e aumentar a produção? Então, primeiro, procure traduzir o seu plano com clareza, né? Para cada objetivo que você tem, você vai se preparar de uma maneira diferente. Então, esse exemplo que eu dei, cada um dos diferentes desejos gera uma ação diferente. Se você quer crescer do ponto de vista de quantidade, é uma discussão. Se você quer crescer do ponto de vista de lucro, é uma outra discussão. Então, se você quer crescer em quantidade, ou você vai ter que comprar uma propriedade nova, ou você vai ter que comprar um maquinário novo. Se você quer crescer em termos de rentabilidade, em termos de lucro, não necessariamente você precisa de uma terra maior. Talvez você precise de equipamentos específicos. Talvez você precise, como a Violeta falou, pensar na sua diferenciação, né? Se ela produz um vegetal, um produto de hortifruti igual aos outros, vai ser muito difícil ela conseguir cobrar um preço extra para esse produto. Agora, se ela faz algo sustentável, se ela vende com clareza o propósito dela, ela consegue cobrar um valor diferente. Então, se é um objetivo ou outro, o que começa? Começa vocês pensando com muita clareza o objetivo futuro que você quer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que tomar decisões proporcionais ou que conversem com essa decisão futura, tá? O que eu quero dizer com isso? Você está planejando uma viagem, então você vai fazer uma viagem final do ano, você quer ir para a praia. Você não está decidindo a roupa que você vai botar na mala. Você não precisa tomar essa decisão hoje. Você precisa tomar a decisão aonde que você vai, com o dinheiro que você tem, se você consegue ir para o Nordeste, ou se você vai fazer uma viagem para o Sudeste, você vai conseguir decidir se você vai fazer com um grupo de amigos, ou você consegue fazer sozinho com seu marido e com seu filho. Então, são decisões mais macros, não são decisões micros que você vai tomar quando você está no dia a dia. Então, quando você está pensando no futuro e pensando num sonho, você também tem que pensar as decisões que envolvem isso, né? Então, por exemplo, se você precisa de um capital extra, quais são as fontes de financiamento para esse capital? Se você vai gerar esse capital próprio, se você vai discutir uma fonte de financiamento com o banco, então você tem que tomar as decisões proporcionais com esse plano futuro que você tem, tá? Então, em resumo, para sonhar, se você tiver muita clareza do que você quer, é um excelente ponto de partida. Segundo ponto pense as decisões que você toma hoje que vão te ajudar nesse desenho futuro, nesse projeto futuro que você tem e vai fatiando o problema. A melhor maneira de resolver um problema grande é fatiar. Fatia, né, corta ele, pega o problema menor, toma essa decisão, vai para o segundo, vai para o terceiro problema, vai para o quarto problema, e dessa maneira chega em um momento você vai ter um plano de como você realmente chega no seu desejo. Ô Violeta, hoje o sítio Alto da Serra já tem uma dinâmica de produção, logística e entregas bastante estruturada. Como vocês organizam tudo isso no dia a dia? Agora,
está numa dinâmica bem legal, bem saudável. A gente conseguiu um site que é colaborativo, então, quando os nossos clientes pagam, eh, eles já fazem um aporte, né? Então, o site ele se paga sozinho e através disso a gente consegue gerar tabelas de colheita, quantas alfaces de cada tipo, quanto de cada coisa e emitir os recibos para os clientes, os pagamentos automáticos, opções de cobrança. É, então, tudo isso está bem estruturado. A gente faz vendas quinzenais, justamente por ter percebido que semanalmente era um gasto enorme, tanto do veículo como fisicamente. Eu estava extremamente saturada, né? Porque eu atendo todo mundo e é muito personalizado. E na semana que a gente não faz venda, é para produzir, para cuidar do interno, né? E é justamente isso. Acho que Fausto conseguiu expressar muito bem tudo isso que eu venho pensando, né? Porque mesmo que seja um pequeno negócio, ele precisa assim, ser distribuído, né? Dentro dos desafios iniciais foi querer fazer de tudo e não é o grande erro. Eu acho que também até em qualquer empreendimento que não seja rural é querer fazer de tudo, é escolher o que tem potencial, qual que é a sua aptidão e o que você consegue fazer e que traga um retorno legal. Então, agora neste momento a gente está escolhendo, legal, a gente descobriu que os processados geram mais lucro. Beleza, precisamos ter uma cozinha. Qual que é a meta? Termina a cozinha. Se você não terminar a cozinha, não entre em outra obra, porque é dar tiro para tudo quanto é lado. Você acaba exausto, sem dinheiro, porque tem muitas saídas e pouco retorno. Então, isso a gente está fazendo agora, né? Terminando obras. O galpão, dentro do galpão, você fez a cozinha, né? Que era a possibilidade, de dinheiro para poder, ter a cozinha e o nosso galpão de montagem, lavagem, estoque. Agora já falta espaço para um lugar onde eu consiga estocar os produtos, mas isso aí é um perrengue que legal, né? É, e é isso, né? Então a gente está pensando assim: o terreno é declivoso, vamos passar as hortas para um lugar legal, já que a gente não consegue mão de obra. Neste momento, o que que eu penso? Bom, não consigo uma ajudante, eu queria uma mulher que fosse legal, não sei o quê, que fosse muito caprichosa dentro dos processos, né? Trabalho com alimento, então é tudo muito higiênico. O que que eu vou fazer? Vou ter máquinas, né? Quanto custa essa máquina? O que que eu preciso? Uma panela giratória sozinha. Legal, eu consigo chegar num ponto de produção. E é isso, né? Ir analisando essas situações. E no futuro, quando a gente envelhecer e não puder plantar tanto e fazer tanto esforço físico e essas coisas, eu já delego muita coisa, porque antigamente fazia de tudo. Aí eu falei, não, agora estou no momento de ser administrativa, pensar e na cozinha, né? Que não é pouca coisa, mas já é menos físico, né? Agora é mais mental o meu trabalho. E o nosso assistente também aprendeu muito, então foi um crescimento muito legal, né? E a gente tenta incentivar ele a aprender e ganhar mais, sabe? Então, de acordo ao que ele entrega, né? Que eu acho que é uma relação bem legal, assim, também, com um funcionário, né? Acaba que é um amigo, um colaborador muito importante. Mas é isso, ir escolhendo o que realmente dá certo e agora a gente já tem bastante prática em entender o que, que as pessoas gostam, o meu público, se dá algum problema, não conseguimos entregar hoje, mas daqui a 2 dias o carro vai estar pronto. Legal, porque já temos um mercado consolidado. Mas num futuro, quando a gente envelhecer, a gente quer trabalhar com os processados e com frutas congeladas e que seja um trabalho cada mês menos cansativo. Eu falo sempre para minha equipe de 2 pessoas, né? eh, Meu sócio e o nosso colaborador, precisamos ser estratégicos. A gente não vai aumentar a quantidade de trabalho, a gente vai aumentar o lucro. Como? Identificando cada coisa que a gente faz que dá dinheiro. Este ano a gente conseguiu colher 1,5 toneladas de cambuci e vendemos tudo, né? É um dinheiro que vai entrar parcelado, mas já tem um valor.
E das geleias, eu, por exemplo, comecei muito pequena e agora precisava de 1 tonelada de amoras. Que eu faço? Eu compro dos vizinhos, eu compro de produtores. Comecei a comprar assim, compro a safra do tomate para fazer um molho de tomate delicioso, com tomates que eu visito, plantio, sem veneno. Eu compro safras de pequenos produtores, comprei 500 quilos de abóbora, porque o doce de abóbora resulta que é super popular, né? Que todo mundo gosta e que a gente congela e cria os produtos, né? Mesmo com processamento mínimo. E vou fazendo isso, sabe? Ao invés de querer plantar tudo, eu comecei a comprar dos vizinhos. Então, acabei fortalecendo e me fortalecendo, né? Então, eu garanto certos produtos meus através de outras pessoas, né? E é muito bonito, porque é um trabalho com muito propósito. Então, acho que a gente está nesse ponto de ir se preparando até para o envelhecer no campo, né? Que é uma coisa que por exemplo, nós temos que pensar na nossa aposentadoria, num fluxo de caixa, numa reserva de emergência. Então, o dinheiro ele é fundamental para qualquer coisa, né? Uma ferramenta super importante e estamos nessa procura das melhores estratégias, mas já com o mercado consolidado, né? A ideia é que, assim, as práticas tenham uma sustentabilidade ao longo prazo. Violeta, você sente que o planejamento trouxe mais segurança para vocês? Não só no negócio, mas também emocionalmente? Ai, com certeza, com certeza. Já passamos por muitas crises, né? Inclusive, a gente replanejou a nossa vida, né? Como casal e tudo, né? Agora somos só sócios. Tiveram coisas, né? Mas foi fundamental. Por que que o negócio funciona? Mesmo com uma relação diferente agora, familiar. Porque o negócio estava bem estruturado, porque tem um planejamento e tem um norte, tem objetivos, eh, e sabemos que esse projeto da agroecologia que a gente tem é muito, muito incrível e a gente trabalha muito bem juntos, né? Mas o planejamento foi essencial, né? Tanto que eu acho que a gente aprimorou mais, porque a gente tem tabelas para tudo que entra, tudo que sai, quanto custa a vida no sítio e quais são os retornos que função cada um tem, quais são as obrigações e da onde a gente pode ser pode ir tirando, né, das nossas atividades, tirando lucros assim. Então, o planejamento é fundamental para poder entender o que você está fazendo, né? Não só no dia a dia, como qual que é a perspectiva que você tem do negócio, né? Ah, e até onde quer crescer. E a gente sentou e agora conseguimos pensar, vamos envelhecer, então o trabalho tem que ser mais, eh, menos, menos duro fisicamente e com retorno, né? E como é que vocês equilibram o crescimento sem perder a essência do projeto e a conexão com a agroecologia? Então, essa é uma coisa que eu me questionava muito, porque pensava no início que eu não tinha que correr atrás do dinheiro. Aí um dia eu falei, eu não preciso correr atrás do dinheiro. A gente faz coisas incríveis, planta alimentos incríveis. Por que que não pode ser valorizado? Claro que é muito difícil, porque para ganhar dinheiro de verduras você tem que vender centenas e centenas de coisas. Mas foi através do processamento que eu mudei a chave também. Falei, bom, até nas geleias, eu falei, bom, todo mundo faz geleias, você encontra geleias em tudo. Mas falei, mas são sabores únicos. E eu desenvolvi receitas que eu acho deliciosas e as pessoas estão falando, então vou investir nelas. Aí comecei a agregar valor de forma diferente, né? Porque preservar é muito legal, mas na prática você também tem que ter o retorno. Então foi através dessas coisas que eu comecei a entender, eu vou agregar valor. Por exemplo, esta semana tinha quiabo. O quiabo não custava nem R$ 20. Eu agreguei um valor, virou R$ 180 com uma coisinha assim, sabe? E não é que
estou cobrando a mais, estou agregando um valor. E o que eu faço, por exemplo? Faço vendas de Natal, monto cestas, a gente cria produtos para vender essa imagem, né? Tanto que investi na imagem para traduzir tudo aquilo que a gente faz, que é muito profissional, não é porque é artesanal que é mais ou menos, é tudo muito perfeito, sabe? Os sabores, as texturas, a imagem. Então eu comecei a encontrar clientes numa padaria que ela me paga. Eu forneço todo mês 50, 70 quilos de geleia para um produtor de iogurtes artesanais, que conversa com tudo aquilo artesanal, né? É, então é isso, né? Eu acho que encontrar é, pontos fortes que sustentem essa vida no campo. E através disso que a gente tem encontrado essa sustentabilidade, né? Agora, uma pergunta para os dois. Uma coisa interessante no empreendedorismo é que muitas vezes as pessoas colocam metas muito altas e acabam se frustrando. Como vocês enxergam a importância de metas pequenas e possíveis? Eu coloco metas, agora consigo colocar metas anuais, né? E para mim tem funcionado muito metas pequenas e realistas, que inclusive se houver algum erro, algum investimento, eh, se não der certo, o investimento é menor, né? Então, para mim funcionam essas metas pequenas, né? Eu acredito que nesses momentos, nesses tempos curtos, você vai sentindo o que está funcionando e o que não já descarta, sabe? Então, para mim, funciona super bem ter metas curtas a longo prazo. Acho que é uma excelente pergunta, Nico. Eu vou falar mais sobre a perspectiva é, das empresas que eu trabalho, mas acho que vale também para o pequeno, para o médio empreendedor. Tá? Existe uma literatura extensa e diversos estudos que já comprovam que o melhor são metas que têm ambição, mas que são atingíveis. Tá? Então, existe até um padrão do que é a melhor meta. Então, a meta ela tem que ser clara, ela tem que ser mensurável, né? Então você consegue medir, saber se você está distante ou próximo daquela meta. Ela tem que ser desafiadora para te dar uma motivação de como que você vai crescer, de como que você vai atingir, mas necessariamente ela tem que ser atingível. Tá? Metas não atingíveis deixa o resultado como um todo pior. Tá? Versus você ter metas atingíveis que você exige algum grau de esforço para você chegar nela. Existe uma outra perspectiva que quanto mais aquela meta estiver na sua mão, melhor também. Porque se você depende de muitas variáveis, de muitas pessoas, eu preciso do clima, do cliente, do relacionamento, se tem muitas coisas que não estão contigo, fica mais difícil. Então, você ter algo que dependa também de você, e muito do que está no nosso dia a dia depende da gente, depende do nosso humor, depende da nossa resiliência, depende do como você vai acordar e vai acreditar que você vai conseguir atingir aquele objetivo. Então, quanto mais estiver metas com vocês, atingíveis, factíveis, e que você consiga mensurar e ter clareza de como você chega no resultado, o sucesso, em diversos estudos já comprovados, a chance de sucesso é maior. Essa pergunta também é para os dois. Quando os planos não acontecem como esperado, como lidar com essa frustração sem desistir? Eu sou da seguinte teoria, Ana, Nico e Violeta. Os planos vão mudar. Sim, todo plano, necessariamente, ele serve para você tomar alguma decisão hoje de algo futuro, mas a gente não pode se apegar exatamente o que a gente queria naquele plano. O plano ele serve para deixar você melhor preparado. Alguma coisa vai mudar na frente.
Então, eu, por exemplo, no meu dia a dia, no que eu converso muito com o meu time, a gente aqui na Natura. Então, eu preciso falar quanto que de cada perfume que a gente vende, quanto que eu preciso em unidades, tá? Eu tenho certeza que esse número, eu não vou acertar ele na vírgula para todos os produtos da empresa. É impossível. Mas eu preciso ter esse número, eu preciso me preparar, eu preciso comprar a matéria-prima, eu preciso preparar a produção para isso. Então, para que serve esse número? Para eu estar melhor preparado. E aí, na hora que chega a demanda real, na hora que chega a produção real, na hora que eu sei exatamente o que vai acontecer, vai ter algum desvio, e aí eu preciso estar preparado para gerenciar da melhor maneira o que, que vai variar, o que não vai sair exatamente conforme o plano. Então, fazer plano é importante para você estar melhor preparado. Esteja também preparado que o teu plano vai mudar. Vai requerer algum ajuste de rota na hora que ele se concretizar. Violeta, você quer responder essa? Como é que é para você? Eu quero, porque é uma realidade completamente diferente, mas dentro do que o Fausto falou, né? Esteja preparado, porque o plano pode acontecer mil coisas para sabotar seus planos, né? Mas se a gente tem um roteiro, já está preparado. No campo a gente tem plano A, plano B, até infinitos. Porque que acontece? A gente depende da natureza, né? E com esses climas malucos, tem uma vez que choveu muito e a gente não conseguia nem pisar as hortas. E a produção, o planejamento mensal. Mas o que que a gente faz? Eu sempre converso com os meninos aqui. Eu falo, a gente tem que sair da rota. Ok, todo verão acontecem tormentas, estas coisas. O que que a gente vai fazer? Plantar plantas resistentes às tormentas, às chuvas e ao calor, né? Vamos pôr em prática um novo plano este ano, mas com maturidade financeira e saber o que a gente está fazendo. Porque antigamente era, o ano que vem vamos fazer de novo porque vai ser seco. Não, mas este vai ser molhado. Ok, vamos plantar as plantas que vão dar e o que que a gente vai fazer? Vai processar tudo aquilo, diminuir as entregas, as vendas, eh, e voltar com tudo num clima melhor com produtos frescos e processados. Fazer um estoque de coisas. Porque faça chuva ou o que for, a gente está preparando na cozinha, né? Fazendo as coisas, mas fazendo estoque de coisas. E aí que entra essa parte dos processados que eu adoro, porque foi aí quando eu vi dinheiro. Mas é isso. Esteja preparado para tudo, porque nunca se sabe, mas a gente sempre pode replanejar, mudar a rota e pensar no que é melhor, né? Eu não sei vocês, mas estou adorando escutar a Violeta. E o que é engraçado, eu trabalho numa empresa que é uma empresa grande, mas as lógicas e os conceitos são os mesmos, que é se você pegar mesmo uma operação grande como a Natura, ele tem os mesmos princípios, os mesmos conceitos. Acho que a diferença de um empreendedor para uma empresa grande é que uma empresa grande você tem áreas especialistas. Então, eu só faço planejamento. O empreendedor ele tem que fazer tudo, né? Também planejar. Eu acho que uma mensagem que eu acho que é super importante é planejar tem que ser uma atividade fundamental de todo empreendedor. Talvez não seja a principal, mas necessariamente ela sempre tem que ser feita, sempre tem que tirar o seu tempo para, pensa, planeja, entende o cenário, e os conceitos são muito parecidos, então é muito legal escutar os casos aqui, as situações que a Violeta está relatando, que é a mesma situação num caso, numa empresa maior, mas que passa pelos mesmos desafios e necessidades de processo. Violeta, quais são hoje os próximos sonhos e objetivos do sítio Alto da Serra? Bom, neste momento a gente percebeu que temos uma grande aptidão para as frutas, tanto congeladas, né, como no processamento, e com legumes também processados, né? Então a ideia é ir aprimorando essa produção, né, e agregar valor através dessas práticas. E
que mais? Acho que é isso, né? Consolidar mais o negócio dos nossos pomares, que temos pomares assim, grandes poupanças são através dos pomares que a gente estabeleceu, mas a gente descobriu que tem frutas com grande potencial, então neste momento estamos investindo muito nisso, e a gente pretende colher, e por enquanto manter esse número de cestas agroecológicas que a gente vende, né? Temos grupos de CSA, que é um grupo de consumo que ele paga mensalmente, então é bem legal porque temos clientes assim fixos. E aprimorar, agregar esse valor, né? Uma das coisas, você que é da Itália, bom, uma das coisas que aprendi com as produções agrícolas europeias é que o tamanho dos países é muito menor ao território do Brasil, né? Então, assim, mas cada agricultor, ele processa, eles agregam esse valor. Então, é uma forma de valorizar a vida rural. Acho que uma das grandes coisas que me sinto, assim, muito, muito orgulhosa é que ressignifiquei muito o meu sentir na vida no campo, porque não precisa ser sofrida. Então, agora eu quero, acho que o futuro do sítio é realmente trazer esse legado para que seja um negócio a longo prazo, né? A nossa filha tem 8 anos agora e a gente envolve ela nos negócios e nunca dá, né? Porque ainda só quer brincar, mas nunca dá trazer essa sustentabilidade, né? De repente receber, cozinhar, eh, ter hospedagem por aqui, mas tem muita coisa para se fazer. O Fausto, você já respondeu um pouco, mas não sei se você pode detalhar que grandes empresas também aprendem com pequenos empreendedores, né? Existe algo de que negócios mais estruturados podem aprender com iniciativas como a da Violeta? Com certeza, Ana, acho que muito. Assim, uma grande empresa, a diferença é que ela tem mais especialização, né, que é o que eu comentei. Então, tem uma área específica de planejamento, tem uma área específica de marketing, tem uma área específica de venda. Mas a dinâmica das empresas são muito similares, de qualquer empreendedor, que existe uma demanda, seja consumidor final, sejam clientes, existe um produto que você faz, né, ou serviço, e aí especificamente para a pauta de hoje, que é planejamento, você precisa pensar a melhor maneira de você casar a demanda com a sua produção, né? E eu, inclusive, dou em várias situações do nosso dia a dia aqui, que eu vejo algumas decisões que a gente tomou que não são as melhores decisões, e eu procuro dar um exemplo para ficar mais fácil ainda, dando exemplos do dia a dia. Então, eu falo assim, pessoal, se a gente fosse uma padaria, né, e eu tivesse que planejar a compra do mês, o que significa a compra do mês numa padaria? Você vai saber quanto que você precisa comprar de farinha, quanto você precisa comprar de mussarela, quanto você precisa comprar de presunto. E por quê? Porque ao dar esse exemplo, fica mais fácil tangibilizar e materializar algum determinado conceito, né? Mas a essência do conceito é isso. Você tem uma demanda, você precisa planejar a sua produção e compra para essa decisão que a gente está comentando aqui, de uma decisão de atendimento de curto prazo, tá? E aí, exemplos como o da Violeta, assim como diversos outros exemplos de empreendedores da aventura de construir, são soluções criativas, são soluções inteligentes, são soluções resilientes. Tem uma coisa também que é muito importante, que é, muitas vezes, quando o empreendedor carece de recurso, ele dá a solução mais criativa que tem. Que, já que você não tem tanto dinheiro, a solução que foi dada, ela é muitas vezes mais inteligente do que uma grande empresa que falou assim, quer saber, já que isso daqui é um problema grande, eu vou lá, ao invés de gastar a cabeça pensando na solução mais inteligente, faz uma solução muitas vezes complexa e cara. E se a gente consegue aprender, de fato, com essas soluções inteligentes que os diferentes empreendedores dão, isso poderia ser replicado por uma grande empresa como uma grande ideia, muitas vezes muito melhor do que uma ideia que nasce originalmente somente dentro do grupo de executivos da empresa. Obrigado. Aqui tem uma pergunta para os dois. Aqui, na Aventura de Construir, a gente acompanha muitos empreendedores que têm potência,
mas que às vezes precisam de apoio para conseguir organizar melhor seus próximos passos. Na visão de vocês, qual é a importância desse acompanhamento? Bom, eu venho sendo acompanhada acho que 2 anos já. É bem legal porque eh, Cláudia, ela anota as minhas métricas, o que aconteceu em cada semestre, quanto que eu faturei. E assim, estamos acompanhando uma questão gradual, né? E eu gosto muito de ter esse histórico assim. E, e tem algumas responsabilidades e é super legal assim ter esse, esse acompanhamento. E gráficos para mim são fundamentais para analisar também por que que você fatura mais, em que mês, em que época. O site que a gente tem me ajuda muito a entender também, o mercado está fraco ou sou eu que estou vendendo pouco. Então é super importante ter esses parâmetros para saber o que está acontecendo, se o problema é interno ou é do mercado, e aplicar soluções criativas, né? Preciso me esforçar mais. Por exemplo, agora, meu mercado está um pouco devagar. Eu sei que preciso dar mais as caras nas redes sociais, oferecer, né? Coisa que eu não gosto muito, mas é, eu preciso fazer. E é isso, as métricas, né, vão te dando as pautas do que fazer, né, como agir. A minha resposta é muito parecida. Existe uma máxima em administração que é: o que você não mede, você não acompanha, né? É, e a medição, ela te dá essa perspectiva. Você mede, você sabe se você está indo melhor ou pior, você sabe se você está mais próximo ou mais distante da sua meta, e isso gera a reflexão do que pode ser feito diferente, né? A medição pela medição, ela não é um resultado direto. A medição com a reflexão é o que faz você pensar diferente como que você chega no seu objetivo. Então, é muito parecido com o que a Violeta falou. E o que muda quando o empreendedor sente que não está sozinho, quando existe uma rede de apoio, troca e acompanhamento, para também tanto para o Fausto quanto para a Violeta, essa pergunta. Para mim acho que foi o amadurecimento da minha trajetória como empreendedora rural, né? Inclusive, me considerar não só produtora rural, como, estou empreendendo, então sou empreendedora. E tem me ajudado muito a atingir as minhas metas. Por exemplo, uma das coisas que lembrei agora que Fausto estava falando era que eu não conseguia tirar um Prolabore. Era uma coisa assim que, ai, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Aí fui aprimorando, 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 metas inclusive de lucro, assim, para poder atingir isso, né? Então, o acompanhamento tem sido fundamental, até como um lembrete para eu atingir essas metas que trazem saúde ao empreendedorismo a minha prática, né? Eu acredito que o trabalho, por exemplo, que o Aventura de Construir faça, ele parte do entendimento de que os problemas são comuns, né? Então, mesmo sendo situações diferentes, uma coisa é um sítio, outra coisa, outro processo é uma pessoa que faz bolo, a outra é uma cabeleireira, é, mas todos têm dores e necessidades parecidas, né? Eu acho que o acompanhamento ele é essa troca de experiência. Alguém que teve uma experiência ou um processo ou um método que funcionou, dividir com alguém que está precisando daquela aplicação, daquele conceito. Eu acho que sempre que tem essa rede trabalhando junto, é muito positivo. Acho que a gente se ajuda como comunidade, se ajuda como sociedade e consegue contribuir melhor para todos. Violeta, queria te ouvir também sobre como essa rede impactou sua trajetória e o desenvolvimento do sítio. Quando comecei com a ADC, já recebi a visita do Sebrae, tem um programa que se chama Ali Rural, super legal. eh, mas a partir daí eu tive um incentivo quando comecei a fazer um curso de empreendedorismo com vocês, e eu não tinha nem logomarca. E aí fui fazendo plano de negócios. No final do documento,
eu consegui investir, então foi muito legal, porque comecei a crescer. E quando eu tive a marca consolidada, falei, bom, agora já está aqui tudo isso, né? Eu preciso fazer uma coisa com todas estas ferramentas e consegui juntar todas as ferramentas e me fortaleceu muito, sabe? Então foi muito essencial para eu me enxergar de maneira diferente. E enxergar também a grandiosidade das coisas que eu conseguia fazer, né? Traduzir tudo aquilo que eu já fazia e levar para um negócio mais sério, né? Que realmente tivesse essa sustentabilidade financeira. Porque a gente trabalha muito da natureza, do meio ambiente, mas fazer dinheiro é uma arte. E todos os elementos me ajudaram a eu começar essa nova caminhada de ter a sustentabilidade financeira. Estamos chegando ao fim, mas queria pedir uma mensagem final de vocês. Fausto, que conselho você daria para empreendedores que têm dificuldade em planejar ou que sentem medo de olhar para o futuro do negócio? O conselho que eu dou, Ana, é que apenas façam, sabe? Porque é natural o medo, é natural a dificuldade. E tem um outro aspecto que é, quando você não tem a prática, o teu plano ainda não vai sair bom. Então, você vai achar que ainda não está bem feito, que está faltando coisa, que precisa pegar uma outra informação. E é isso. Mas é importante fazer, é importante dedicar um tempo, é importante colocar os números no Excel, anotar no caderno. É importante parar e refletir. E eu acho que a prática ajuda na evolução. Então, quando você começa a fazer, quando você tiver o medo, quando você acha que dá para deixar para depois, ou até quando você acha que é muita coisa, é pior, porque paralisa, né? É melhor fazer pouco, não fazer perfeito, mas fazer sempre. Então, uma vez por mês, pelo menos, então, pelo menos uma vez por mês, olha os números, olha o que você projetou, comece a escrever num caderno, se você tiver um computador ou Excel, faz uma planilha, comece a fazer, não deixe de fazer. O ótimo, eu uso muito essa frase, o ótimo é inimigo do bom, e o bom é inimigo do feito. Então, se não está perfeito, mas está feito, é melhor. Se não está ótimo, mas está bom, é melhor. Não fazer, eu acho que é muito negativo, porque seja pelo medo, seja pela prática, você deixa de se planejar, deixa de olhar, e aí acho que as coisas vão ficar muito mais difíceis. Fausto, Violeta, muito obrigado pela presença e pela troca de hoje. Foi uma conversa muito rica. Fica também uma mensagem importante: planejamento não significa controlar tudo ou ter todas as respostas. Muitas vezes significa não só conseguir dar um próximo passo com mais clareza, apoio e direção. Obrigado para todo mundo que acompanhou mais esse episódio do podcast da Aventura de Construir. Se você gostou dessa conversa, acompanhe nos próximos episódios e continue construindo com a gente caminhos mais humanos, sustentáveis e coletivos para o empreendedorismo. Até a próxima!